Olá, pessoal! Mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana traz aqui um vereador ou uma vereadora falando da sua atuação parlamentar na nossa cidade. Hoje, o nosso convidado é o vereador Herbert Ganem, que vai conversar um pouquinho com a gente, mas antes, como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa bordô ou vinho para alguns. Eu estou com uma saia preta. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, uma televisão com o logotipo do programa Na Casa do Povo em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo novamente. Eu também já o convido a fazer a sua auto e audiodescrição. Agradeço sempre o convite, Mirna. Estou aqui na Casa do Povo novamente. Eu sou o vereador Herbert Ganem, né? Minha pele é branca, meu cabelo é curto, meio castanho claro, está quase caindo já um pouco. Estou com um blazer, uma camisa social por baixo aqui, né? Sem gravata, totalmente branca. Estou com um relógio também aqui. Tá certo, vereador. A gente vai falar um pouquinho sobre tantas coisas, mas eu vou deixar a causa animal por último, combinado? Sim, claro. A gente vai falar antes, inclusive, da sua atuação com indicações, tratando sobre parques sensoriais em Campinas com equipamentos e ambientes adaptados para estimular os sentidos e melhorar o desenvolvimento e o lazer das pessoas com TEAs. A gente tem aqui na cidade, até então, já parques infantis, por exemplo, para pessoas com deficiência. A ideia é que esses parques eles sejam separados, que eles sejam, os atuais aumentem para também atender esse público. Quando o senhor chega com essa solicitação, qual é o propósito? Mira, a gente trabalha, né, na causa autista também, a gente trabalha sempre a inclusão de todos, né? Nós temos os parques já adaptados para crianças com deficiência, né, que tem um acesso fácil ali para chegar, mas o parque sensorial, para quem tem, né, o autismo, é diferente. Tá. Assim, não pode ter o mesmo brinquedo que se tem, né? Então, eu estive em Jandira. A gente foi visitar o parque sensorial que tem na cidade de Jandira lá. Eu vi na internet, achei muito bonito, falei assim, vou dar uma olhadinha lá como é que é. É assim, muito simples, mas muito acolhedor também. E depois descobri que tinha um também em Belo Horizonte, que a gente pediu as imagens lá, nos enviaram, a gente vai divulgar também. De Belo Horizonte é um pouco maior, acho que teve um pouco mais de investimento. Mas esse parque sensorial, ele tem que ser diferente, né? Por exemplo, até o caminho onde as crianças com autismo vai passar tem que ser diferente para ela poder sentir como é que faz a caminhada. Ah, tem Tem, todo tem todo um corredor ali para poder caminhar. Alguns brinquedos que ela possa tocar. Então, assim, é um parque diferente. É um jardim É uma sensorial. outra proposta. Outra proposta totalmente diferente. E nós não estamos apenas pensando na criança também, mas sim da família. E a família também tem que tirar o seu momento de lazer. A mãe, principalmente, né? A gente sabe a dificuldade que as famílias sentem. As mães, principalmente. Então, ela quer levar a criança dela num lugar que seja seguro e que também ele esteja acolhido. Então, essa é a nossa ideia. E nós queremos um parque sensorial fechado. Então, quando a mãe for com uma criança lá, ela vai entrar e vai ter segurança também. E Por lá, exemplo, vamos pensar ou no Taquaral ou na Pedreira do Chapadão hoje, que são lugares que tem. Como que seria? Seria esse lugar fechado, inclusive com uma questão acústica ou não necessariamente? Qual que é a ideia? é aberto o parque. Aberto, Totalmente mas ele aberto. só fechado no sentido da questão física. Isso, para que Tá. ele não saia correndo e vá para a rua, Ah, seja entendi. atropelado, né, ou que aconteça alguma coisa. Porque a gente sabe, né, como que é, a criança ela quer sair correndo. Outro dia até teve um caso, uma colega minha, ela tem um filho autista, eles estavam no mercado, em determinado momento ele saiu correndo, ela deixou a compra e teve que correr atrás dele, que ele estava mesmo indo no sentido da rua, aí teve que acalmá-lo, passar aquele momento para depois ela voltar, e alguma coisa que tinha acontecido que deu aquele gatilho, e é justamente para evitar essas questões. E quando é um parque, né, digamos, normal para crianças, quando uma criança com autismo vai lá, ela não consegue interagir, né, com as outras O crianças. barulho também incomoda, né, Sim. vereador? E nesse jardim sensorial já é para ele.
né? Então ele já está incluído ali, a mãe fica um pouco mais tranquila também. E nós pensamos também na família, para que a mãe possa ir lá e possa ter o seu momento de ver sua criança se divertindo, sem aquela preocupação, o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então, Correto. essa é a nossa luta, né? Pelo jardim sensorial ou parque sensorial, que nós vamos trazer sim aqui para Campinas. Já começou algum tipo de tratativa com os serviços públicos, que a gente sabe, né, que tem voltado, ou talvez com a Secretaria de Esportes? Qual é o caminho, vereador? Primeiro, a gente quer que a sociedade participe. Eu acho que todo vereador a sociedade tem que participar. Não posso propor algo que a sociedade não quer. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o abaixo-assinado, perguntando para a população: vocês querem esse parque sensorial? Vocês acham viável? Eu acho, né? Mas eu quero ouvir os pais também, as mães. Sim. E dentro disso também as ideias. Ó, como que deveria ser? É desse jeito, daquela forma. Então acolheu, né? A sociedade acolheu, a comunidade acolheu e gostaram muito da ideia. O nosso próximo passo agora, nós temos uma reunião marcada na prefeitura, né? E a gente vai levar essa proposta. Como que a gente pode fazer ali esse parque, como que ele vai ser feito e aonde vai ser feito, com a segurança, o melhor local também. Mas a gente está caminhando já, estamos aí. Em breve teremos novidades e boas. Ainda falando de propostas para o público autista aqui na nossa cidade, a gente tem um projeto de sua autoria que cria o Sistema Municipal para integrar as filas de espera em terapias, vagas escolares e programas sociais para as pessoas com TEA, trazendo mais organização e transparência. Primeiro me fala sobre os objetivos dessa proposta e como que ela está, qual é a tramitação nesse momento aqui no Legislativo? O objetivo é a gente unificar a fila. Então, a pessoa que precisa de fazer o acompanhamento, aí ela vai lá e se inscreve no PAICA. Tá. Aí, mesmo assim, ela vai em uma outra OSC, uma outra ONG que atenda e faz uma outra inscrição. Não é inscrição na prefeitura? Não. Tá. São aonde presta serviço para a prefeitura. Ok. Então, não é direto na prefeitura, não está unificado. Então, a pessoa que precisa de um acompanhamento vai no PAICA e faz a inscrição. Vai na APA e faz. Aí a pessoa está em várias filas. Então, Quem chamar primeiro, chamou. Chamou, mas não avisa a outra, né? E assim, aí acaba o quê? Tem 300 esperando aqui. Às vezes é os mesmos 300 esperando aqui. Aí dá uma impressão que é de 600. E fica aquela confusão. Correto. E nós queríamos o quê? Unificar a fila. E para a gente saber também quem está em primeiro, quem está em segundo, pessoa que está lá embaixo passou para cima, isso pode, não pode? Qual que é o grau de urgência Qual também? é o critério? Sim. Então, a nossa ideia é que unificarmos a fila e que seja transparente, para que o pai e a mãe tenham segurança. Olha, eu entrei na fila, você vai ser chamado na hora que chegar a sua vez, ninguém vai passar na sua frente. Sim. Então, e tem os critérios também que a gente vai trabalhar. Então, essa é a ideia. Primeiro, a gente tem que unificar. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, estou em quinto. Então, eu posso consultar a fila lá, andou 3, está chegando a minha vez. É mais ou menos como se fosse aquela fila da educação infantil, Sim. Que faz a inscrição num único cadastro e aí é por ali que vão vendo as vagas, demanda e tudo mais. Também tem a fila do CROSS também, né? Tá. A gente poder pegar, que é estadual, né? A pessoa da saúde, né? Então, a pessoa precisa passar lá para a Unicamp, para a PUC, entra nessa fila do CROSS, que é uma fila única, não tem outra, né? Então é aquela, e você consegue acompanhar, até a gente consegue ver onde eu estou. Às vezes uma pessoa passa na frente, mas por quê? Porque era uma urgência, né? Mas assim, explica o que aconteceu, né? Não é assim, colocou ao acaso. Então a gente quer unificar, então a pessoa faz o cadastro e vai ficar na fila única e vai poder acompanhar também essa situação de esperar onde está e como está e poder cobrar também, né? Vereador, eu lembro porque eu tenho algum tempo aqui na Câmara, no início a gente tinha sempre essas discussões apenas no Abril Azul, né, quando se falava. Hoje a gente percebe que essas discussões, claro que tem um enfoque maior em determinadas datas, mas é algo que preocupa o legislador quando se trata de políticas de inclusão, principalmente para as pessoas com transtorno do espectro autista. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, na sua visão de legislador, por que é importante um município como Campinas, no nosso caso, cerca de 1.200.000 habitantes, termos essas políticas para o lazer, para o esporte, para atendimento assistencial e também escolar. Como que é isso para o senhor? Achei interessante, você falou que só ficava para o Abril Azul, né, os debates. Me falaram assim: Herbert, vamos fazer alguma coisa em abril. E eu falei: mas por que só em abril? Nós temos que fazer o ano todo.
E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que nem eu acabei de dizer, né? A sociedade tem que participar conosco, porque senão fica eu falando aqui uma voz, mas será que as pessoas que votaram em mim é o que queriam? Então, Certo. é isso que é a minha preocupação. Eu gosto muito de envolver a comunidade. Eu acho assim, se a sociedade, né, começar a pensar, né, a gente poder fazer eventos, fazer as leis, e a sociedade começar a absorver que é importante essa luta da causa autista, porque muita gente acha que é frescura isso, que a criança não apanhou, por isso que ela tem o autismo. São coisas horríveis que dizem. E quando a gente quer que a sociedade participe, e isso começa a entrar na sociedade, a sociedade começa a entender que é importante essa luta, não vai ser um vereador falando, ou dois ou três, será todo mundo, será a comunidade, todos os políticos do país inteiro. Aí sim, porque todo político fala da saúde, nós temos que melhorar a saúde, todo mundo diz isso. Mas nós temos que melhorar outras coisas também. Então a gente quer que a sociedade cobre no futuro, através dessas políticas que a gente faz, políticas públicas, para que seja consciente, todo mundo tenha consciência de que no futuro seja uma coisa meio que obrigatória essa defesa, né? A gente precisa fazer isso. Então a gente sempre pede que a sociedade participe, e é importante isso, né? Sim. A sociedade tem que absorver os pensamentos, né, de todos, o coletivo, para que a gente lá no futuro a gente consiga alcançar o ideal. É difícil, né? Meio utopia, né? Mas acredito que a gente vai crescendo, avançou muito nos últimos anos, mas tem muita coisa ainda para crescer. Mas eu sou um vereador que gosto muito de ouvir o que as pessoas querem. Sim. Assim, eu quero uma lombada na minha rua. Eu falei, mas por que você quer uma lombada na rua? Porque o carro passa correndo lá. Eu falei assim, já conversou com seus vizinhos? Eles também concordam com você? A lombada vai ser construída em frente à casa de uma pessoa, ela também quer? Né? Vamos fazer um estudo primeiro. Então, Sim. assim, eu gosto muito que a sociedade participe. Eu acho que a Que aquela participação... demanda não atenda uma pessoa, e sim uma comunidade. A comunidade, a sociedade, todo mundo. Esse é o nosso mandato, né? Sim. Às vezes eu posso propor alguma coisa que não seja agradável. Falo assim, Herbert, eu acho que você errou nisso daqui. Aí eu tenho que parar e falar assim, não, eu errei mesmo aqui, vou ver o que dá para fazer. Mas assim, a sociedade tem que participar. Nós temos que estar junto, né? A Câmara aqui, o Executivo, junto com a comunidade. Não é só na hora de votar, na hora de cobrar e de estar junto. De acompanhar também, né, Sim, vereador? sim. Ainda no sentido da inclusão, a gente vai falar um pouquinho de emendas impositivas. Para você que está em casa, se você ainda não assistiu nenhum programa da TV ou não acompanha as reuniões ordinárias, as emendas impositivas são verbas destacadas no orçamento do município para que os vereadores façam algumas destinações, ou seja, enviar uma verba para algum lugar, seja com uma regra de que 50% tem que ser para a educação e desses 50%, 60% para educação, desculpa, para a saúde, e desses 50% da saúde, 60% para a saúde pública. E ainda, nesse sentido, falando em inclusão, o senhor falou agora no comecinho da APAE. A APAE ela é conhecida no Brasil todo. Até então, todo mundo pensava, né, há muitos anos, que a APAE atendia principalmente as crianças com síndrome de Down. Hoje, a gente sabe que esse atendimento se ampliou. E o senhor, inclusive, fez aí uma emenda e conseguiu mais um pouco de uma outra emenda parlamentar. E o senhor vai explicar como é feito isso, vindo de verbas de deputados, para avaliação neurodiagnóstica na APAE Campinas. Primeiro, o que é essa avaliação e qual que é a importância de ter essa verba destinada para isso? Nós aqui na casa, nós temos as emendas, como um deputado estadual tem, um deputado federal tem. Nós temos que destinar aí esses recursos. Então, a gente pega o que é metade da saúde, tem que ir só para a saúde. E a outra metade, aí vai para a cultura, assistência social, clima, né, o meio ambiente. Mas a saúde é obrigatória para a saúde. Uma das lutas nossas também nessa briga é que o recurso da saúde atenda também as OSCs que fazem esse acompanhamento com o autismo, que elas não recebem da saúde. Elas recebem de onde? É a outra parte. Da assistência? Da assistência. Tá. E é uma briga que Mas aí não depende do tipo de inscrição que ela fez na prefeitura? Então, o problema, assim, todas elas têm profissionais ali, vários profissionais, Tá. né? Neuro, nutricionista, que são da área da saúde. Multidisciplinar. Isso, precisa pagar para eles, mas o dinheiro não pode vir da saúde.
Então, mas é algo que a gente vai batalhar na frente, porque dá para ajudar nesse sentido, pelo recurso da saúde, e também que eles possam fazer convênios também com a saúde. Por enquanto, Correto. é só na assistência. Tendo visto, vendo isso, a gente enviou daí o recurso da assistência social, que a gente enviou para a PAI, e outras também, a PAICA, a DACAMP. Então, são várias OSCs que nos procuraram. Correto. Então, assim, Herbert, nós queríamos recurso. E assim, a gente tem vários compromissos, né? Culturas, além da saúde, cultura, assistência, é inúmeros. E o dinheiro é curto, né? Cobertor É um curto. cobertor curto. Você cobre a cabeça, cobre o pé. E assim, então a gente acaba mandando pouco, Tá. né? Mas aí a gente vai buscar outras parcerias. Que é a articulação política. Isso é a política, né? Isso, por exemplo, eu tenho um grupo, tenho um deputado federal que é o Bruno Ganem e a deputada estadual que é a Clarice Ganem. Então eu fui até a Clarice Ganem e falei assim, Clarice, eu preciso enviar mais recursos, o que eu tenho é muito pouco. Não dá para implantar esse serviço com o que eu tenho para destinar. Não. Por exemplo, vamos construir uma sala sensorial. Ela custa 100, só tenho 50. Correto. Como é que eu vou mandar metade da sala, né? E eu falei assim, não, Clarice, eu preciso da sua ajuda. Ela falou assim, Herbert, o que você quer? Então a gente distribuiu, falou assim, eu preciso desse recurso, somando, por exemplo, aí a gente manda 100 mil para uma ONG, para a PAI eu acredito que sejam 200 mil reais. 250. 200 da emenda impositiva municipal, mais 50 Isso. da deputada Clarice. Isso, aí é para que eles vão começar a fazer laudos, a PAI. É uma conversa que nós tivemos no começo do ano passado, assim que eu assumi. A PAI falou que ia começar a fazer os laudos, achei interessante, e para isso acontecer precisava de recurso, Sim. que no valor de 200 mil, acredito. Aí eu falei assim, eu vou atrás do recurso, que foi que a gente conseguiu e já penhoramos e está para receber. Quando uma criança chega na PAI, ela precisa passar por um laudo. Então, precisa fazer esse trabalho todo, e não é de um dia para a noite que você tem um laudo, né? E a gente sabe que o laudo hoje ainda é algo muito, digamos que, inacessível muitas vezes, né? Então, quando a gente vê que a PAI se propõe a isso, inclusive a aprimorar a metodologia do laudo, é um avanço enorme. Total. E é importante o laudo, porque é com o laudo que você tem os direitos, né? Que você vai ter os descontos que precisa em IPTU, em PVA, o transporte, porque sem o laudo não adianta você chegar assim, você tem o laudo. Acesso, inclusive, a benefícios do governo federal. Sim, né? Você chega lá, se você não tiver o laudo, eu tenho, mas não tem laudo. Se não tiver documentado, então essa é uma preocupação nossa que temos. E o laudo não sai de um dia para o outro, passa com vários profissionais. Eu tenho um sobrinho que acreditou que ele tinha autismo e começou a fazer tratamento. E aí a creche cobrando, tem que levar, e primeiro vai no fono, depois na TO, depois no neuro, e é muito demorado, né? Não dá para fechar o laudo ainda. Não, leva tempo isso. Lógico que quanto antes começar, melhor, né? Tem 3 anos, já começa a falar melhor. Correto. Né? Já entende mais. Mas assim, essa questão de recursos é muito importante. Vou batalhar por mais ainda. Se eu conseguir mais recurso, vou trazer. Né? A Clarice não foi só nessa causa também, mas na educação também. Nós trouxemos para a escola estadual. Não tem nada a ver com escola estadual, mas as escolas estaduais nos procuraram também. Eles procuram. Porque ao mesmo tempo que não tem nada a ver, é uma escola que está no município e que quem é atendido é quem mora aqui. Sim. E aí procura o vereador. E eu falei assim, olha, eu não posso mandar recurso, não tenho, mas sei quem tem, né? Quem tem amigo tem tudo. É verdade, vereador. Aí eu falei assim, não, vou conversar com a Clarice, conseguimos 4 escolas que vão receber recursos para comprar material, para reforma também, tem escola que está caindo aos pedaços. Então a gente viu, identificamos e a gente tá enviando, não faz parte, né? Mas eu ajudo no que for preciso, podem contar comigo. Vereador, você inclusive é conhecido pela causa animal, né? Por tantos projetos, pela luta mesmo antes de ser vereador em relação a essa causa. E desde que entrou aqui na Câmara tem atuado fortemente nesse sentido, e com as notícias e com os acontecimentos recentes, inclusive o senhor tem se posicionado firmemente na tribuna a respeito disso,
e até apresentou algumas propostas. A gente começa com uma preocupação que vai além, né, das questões. Hoje todo mundo está preocupado com o mundo digital, e o senhor também nesse contexto com a causa animal. O que está acontecendo que o senhor, inclusive, protocolou um projeto de lei que cria a campanha de conscientização para alertar pais, crianças e adolescentes sobre redes virtuais que incentivam maus tratos a animais e ensinar como identificar e prevenir esse tipo de violência online. Como que surgiu essa ideia? O que está acontecendo, vereador? Essa ideia surgiu um pouco antes do que aconteceu com o cãozinho orelha lá no sul do país, né? Então, o cãozinho orelha, todo mundo acredito que saiba, mas eu vou só falar rapidamente. Um grupo de crianças torturou um animal até a morte, fizeram uma barbaridade com o animal, né? Perfuraram o seu corpo e ele acabou morrendo. Ele foi torturado. Acredita-se que isso tenha sido feito para filmar e colocar na internet. No dia 16 de janeiro, eu recebi no meu WhatsApp uma denúncia de que chama-se Discord, né? É um programa onde as pessoas fazem transmissão ao vivo de jogos, e dentro desse Discord eles divulgavam matança de animais ao vivo, né? Era tipo um desafio para adolescente. Horrível. E só não Só tem, de pensar. mas não tem só animal, tem pedofilia, tem criança, estupro, de filmar a mulher ser estuprada, assim, é uma barbaridade. Tá. Aí eu fiz um vídeo nesse dia, eu estava indignado com aquilo, e falei assim, os pais têm que prestar atenção no que os filhos estão fazendo, né? E nós acionamos o Bruno Ganem, que é o deputado federal, e acionamos a Polícia Federal na época, nós encaminhamos o que nos foi mandado. Infelizmente, depois de uns dias, aconteceu o que aconteceu com o cãozinho orelha, e há esse debate agora sobre as redes sociais terem, né, digamos assim, essa liberdade de fazer essas coisas erradas e não há punição. Acredito que a gente tem que apertar a legislação. Então não podemos deixar do jeito que está. E aí eles faziam essas barbaridades ao vivo, gravava também, depois divulgava no WhatsApp. Tá. Então a gente alerta para isso. Em termos de legislação federal, também tramita um projeto nesse sentido ou não? Tramita, né? Mas Tá. aí existe muita pessoas que são contra, né? Regulamentar a rede social. Fala assim, vai virar uma ditadura. Pô, a pessoa filma um estupro, filma um cachorro matando, a gente não vai fazer nada porque é liberdade? A liberdade vai até onde? Então, a pessoa pode entrar aqui, dar um tiro na gente, tem liberdade de entrar aqui. Então, assim, nós temos que regulamentar, tem que ter isso aqui. A rede social é uma terra sem lei. Uma pessoa vem e fala mal de mim, de você, Mirna, a pessoa fala a pior coisa que tem. E aí o que a gente tem que fazer? Entrar na justiça. Sim. E leva tempo, ele vai levando tempo. Lá na frente pode ser que a gente ganhe. Mas o que fez conosco, né? A difamação que fez, as pessoas, depois que a pedra é lançada e acerta, não tem como você voltar com a pedra. Até então, eu lembro que eu ouvi uma fala dizendo a internet está parecendo terra sem lei. Aí alguém disse, não pode ser terra sem lei. Existem várias questões pertinentes ao direito e deveres de cada um de nós como cidadãos, independente de ser no mundo virtual ou no mundo físico. É Sim. isso? E o problema disso, adolescentes que cometem crime não vai para a cadeia. Aí não tem regulamentação da rede social. Né? Tá. Quando acontece alguma coisa, você entra na justiça, há um processo, se vai tirar ou não. Não é uma coisa assim, é um crime que ele fez. Rápido. Não é rápido. E aí vai retirar. E se for adolescente, pior ainda, não vai dar nada para eles. Você pode ver o caso dos meninos lá, uns marginais. Um só vai responder na justiça em liberdade, o outro fez 18 anos, né? Foi passear na Disney. Não deu nada até agora. Até agora nada. O que deu foi a comoção, né? Essa comoção de que nós devemos apertar as leis têm que ser mais rígidas e a gente tem que ir para cima, não pode deixar do jeito que está. Esse projeto de lei, a gente quer que as escolas debatam sobre isso, falem sobre isso, que a importância da rede social ser, digamos, controlada, mas que os pais estejam atentos, né, para o que está acontecendo, não deixa lá, ele está quieto no celular lá, o meu filho, então... deixa ele quietinho lá, que eu tô aqui enquanto isso, descansando, assistindo meu jogo, assistindo minha novela, assistindo meu seriado e deixa o resto. E está cometendo um crime lá, verdade. né? Ou está vendo um crime acontecer, está aprendendo coisa que não é para
para aprender, infelizmente, né, acaba sendo uma porta, né, de crimes. E os animais vítimas de tudo isso. Sim, que é o pior, né? E não é só cachorro, é com gato, eles fazem os absurdos. A gente está falando dessa questão, mas também tem quem protege os animais. Eu lembro que antigamente, nem sei se fala isso, se falava muito das cachorreiras, né? Mas hoje tem, né? Vários, tem as gateiras, os gateiros. E um projeto do senhor permite que a prefeitura faça a microchipagem de animais diretamente na casa desses protetores independentes, quando eles têm muitos animais ou dificuldade de transporte. Em Campinas, a gente lembra que nos consultórios móveis, nós temos 2 na cidade, eles fazem essa microchipagem. Mas aí é pensando em quem não consegue levar esses animais até esses locais, vereador? E são as protetoras, né, de animais, defensoras também. Tem protetor que tem 100 animais em casa. Então, tem uma que eu conheço, acho que ela tem 70 animais, gatos, cachorro. E assim, como é que ela vai levar, né, para chipar esses animais? Lógico, tem que castrar tudo certinho, mas assim, ela consegue levar um ou outro para fazer a castração. E é importante fazer a chipagem, porque se a pessoa quiser participar do banco de ração que tem aqui na cidade, é um projeto maravilhoso, esse banco de ração. Então, se você tem seu animalzinho e você enquadra ali, né, nas regras do banco de ração, você pode receber a ração para você dar aí para o seu cachorro, para o seu gato, e é uma ração de qualidade, é super prêmio. Estive lá no departamento onde está as rações, eu vi lá, é ração boa, não é qualquer ração. Também, se você estiver no banco de ração, você tem direito a uma casinha também de cachorro. Se você pedir, olha, eu tenho 10 cachorros, você tem casinha? Se tiver, vai ser disponibilizado. É até para beber água, né? Os potinhos assim de alumínio, é dado. Caixinha de transporte para gato também tem no banco de ração. Então, se você se enquadra, você pode receber. Mas a pessoa só pode receber se estiver enquadrado lá nas regras, e uma das regras é a chipagem. E quando chipa, porque castrou, aí tem a identificação do animal, então quando a pessoa vai fazer o cadastro... Acompanha tudo o que acontece com o animal ali. Sim, se foi vacinado ou não, tem a carteirinha, mas o chip também é um controle. Então a pessoa faz o cadastro, coloca lá o chip do animal, tem o cadastro na prefeitura, então bate. Fala assim, então ela tem 50 animais. Então ela vai receber ração para 50 animais. Se tiver só 10, é só 10. Correto. Mas assim, para que isso aconteça, precisa ser feita uma chipagem. E infelizmente as protetoras não conseguem levar até o consultório para fazer isso. E a lei que nós estamos disponibilizando, que a gente está correndo atrás, é que o departamento vá visitar essas protetoras, também faça um controle de cadastro, né? Conheça, a gente precisa conhecer essas pessoas. É como se fossem os agentes de saúde da família lá do posto do bairro das pessoas, é isso? Eu trabalhei como agente de saúde já, né? Então já é isso mesmo, agente de comunidade de saúde. A gente vai lá e olha assim, quantas pessoas tem na casa, olha esse daqui, precisa passar nessa consulta, então a gente faz aquela triagem, essa é a ideia. E a gente precisa conhecer também a nossa realidade, né? Por enquanto, hoje nós não temos um censo animal, que a gente vai lutar por isso também. As protetoras, né? A gente precisa conhecer as ONGs também que nós temos na cidade e o que o poder público puder fazer para melhorar a vida dessas pessoas que ajudam os animais, porque o poder público não consegue chegar em todo local. Então, quem chega lá, a gente tem que dar um suporte. Então, essa é a ideia. Vereador, a Câmara, inclusive, também já se posicionou a respeito disso, que é a necessidade de Campinas ter um hospital veterinário municipal para atender os animais da nossa cidade. Mas a gente ainda não tem. Mas um primeiro passo foi dado recentemente com um contrato da prefeitura com a clínica veterinária da PUC Campinas, que é da Faculdade de Veterinária da PUC Campinas, para a prestação de serviços médicos veterinários para os cães e gatos que estão no DPBEA, que é o Departamento de Bem-Estar Animal. Para o senhor, este é um importante primeiro passo? Sim, fiquei muito contente quando eu estive na assinatura lá com o Dom Inácio. Foi importante, gostei muito, fiquei emocionado, porque a sociedade pede isso, né? Então, comunidade, sempre, né? Tem que acompanhar o seu vereador, cobrar dele, você fez promessa, agora tem que começar a cumprir, e isso é importante. No primeiro passo, eles vão receber, o que acontece? A PUC recebe agora, então, os animais que estão no Departamento de Bem-Estar Animal, que entram lá ou pelo SAMU Animal, ou por resgate que o departamento tem que fazer.
Porque tem pessoa que joga o animal na rua, não quer mais Sim. saber, muda de casa, vai embora e larga os cães lá. Aí só acontece o quê? A prefeitura tem que ir lá, ninguém vai lá retirar, né? Sim. Ninguém vai. Então a prefeitura vai lá, retira esses animais, acolhe no departamento, e a PUC hoje começa a fazer o trabalho de cuidar da saúde deles, né? Então, o animal foi atropelado, o SAMU buscou lá, vai direto para a PUC. Então esse é o primeiro passo. E o outro passo é que a gente consiga, né, o hospital veterinário em parceria com a PUC. Eu já estive na PUC, lá é um local maravilhoso, acho que você já foi lá, né, Nina? Eu já conheceu lá. levei meus cães lá. Lá, assim, é maravilhoso. Hoje a gente paga um preço popular para ser atendido lá, né? Sim. É um preço bem mais em conta do que nos hospitais veterinários particulares. Então já é um caminho. Mas a ideia é que futuramente a população tenha esse atendimento gratuito, é isso? Isso. Que, por exemplo, hoje nós temos os consultórios móveis, Tá. que já é uma boa coisa também. Sim. Tem cidade que não tem nada. O consultório móvel hoje, então você vai lá, você não paga consulta com o veterinário. Então ele olha lá o seu animal, olha, precisa fazer esse raio-x, esse ultrassom aqui. Dá um encaminhamento. Dá um encaminhamento. Porque se você for no particular, você já tem que pagar já a primeira consulta. Sim. E se você voltar lá, você não vai pagar a consulta. Olha, eu fiz lá o ultrassom, paguei só o ultrassom e o veterinário está lá, então você volta, você não paga a consulta, é gratuito. Também tem a vacina que dá para os cãezinhos, o V8, Sim. né, que é V8, que é importante. Dentro É importante, já que o senhor está falando disso, a gente salientar que às vezes as pessoas até confundem. A vacina da raiva não é lá no consultório, é lá no Centro de Controle de Zoonoses. Isso. Tem que agendar, é diferente, né? A vacina da raiva, eu sempre coloco um vídeo quando eu fui visitar as zoonoses. Eu sou o único vereador, eu acredito, que eu tenha enviado recurso para as zoonoses para controle de raiva. É causa animal, né? Temos que enviar. Porque as pessoas chegaram para mim e falaram assim: Herbert, não tem vacina de raiva mais no município. Eu falei assim: não, acho que tem vacina de raiva. Não, antes tinha Não mutirão, tem campanha não tem mais. campanha. Eu falei assim: não. Mas por quê? Eu acho que é informação, né? Falta informação. Então, sempre eu coloco a informação do vídeo. Olha, se você quiser dar a vacina da raiva no seu animalzinho, agende pelo WhatsApp, é simples. Sim. Você marca e vai na hora, eles ficam esperando você lá. Eu estive 2 vezes lá e vi a aplicação muito rápido também. Você aplica e vai embora, né? Que é importante. Hoje a raiva, né, ela está controlada. Mas não quer dizer que ela esteja erradicada. Isso, que está extinta, acabou. Ainda tem, às vezes encontram um morcego, né, com raiva. Em humano não tem, aqui no município. Estive conversando com a Marcela da Zoonose, eles fazem um controle muito rigoroso. Até se uma pessoa encontrar um morcego em casa, ela sempre pergunta: o que eu faço agora? Liga para as zoonoses. Sim. Eles mandam uma equipe buscar. Se for no final de semana, a Defesa Civil que vai, né? Se for sábado, domingo, feriado, porque eles recolhem o morcego e eles vão ver se o morcego tem ou não a raiva. Porque se pegar a raiva é uma doença Não adianta levar o morcego no consultório móvel. São departamentos distintos, viu, gente? Nem é para pegar o morcego na mão. Nem pegar na mão, é verdade. Eles aconselham pôr um balde em cima do morcego. Porque às vezes o gato pega o morcego, o cachorro, Sim. ele chega com o morcego aqui, sobe em cima da mesa aqui. E você tem Uma vez a minha cachorra chegou com o morcego na boca. E tem que dar a vacina nele da raiva. Sim, foi. Então, mas tem esse trabalho. Então, voltando aqui para o consultório móvel. Então, tem o consultório móvel que tem atendimento, e o consultório móvel também faz alguns procedimentos, né? Às vezes algum soro que precisa, tem também lá, né? Então já é uma ajuda. E com o hospital da PUC, a gente quer o quê? Que faça cirurgias, né? Por exemplo, uma cirurgia ortopédica, fazendo num cachorro. Ultrassom. É caríssimo a cirurgia ortopédica. A pessoa é assim, coisa de 10 mil, 8 mil reais. Sim. É difícil mesmo. Então, tendo esse hospital, dá pra gente fazer sim essas cirurgias e vai ajudar muito a população. Vereador. Só que, por outro lado, o senhor falou no comecinho sobre a sua preocupação em relação a maus tratos, falou dessa questão do digital. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí a aprovação do endurecimento de sanções administrativas para casos de maus tratos já elencados no Estatuto dos Animais de Campinas, que é o Estatuto de 2017, ele tem sido aprimorado a cada dia com essas propostas, inclusive, né, quando essa proposta é aprovada, ela está ali englobada no Estatuto. Por que endurecer as sanções, inclusive com os valores de multas bem altos, vereador? A gente conversou sobre o cãozinho orelha, né, que sofreu aquela situação. Aqui na cidade também, um médico
tinha um Rottweiler em casa, ele quis fazer a eutanásia no cachorro, não conseguiu. Eu nem sei por que fazia eutanásia no cachorro. Eu Tá. assisti a reportagem, ele disse que o cachorro estava doente, Mas mas no veterinário, vamos, né? Vamos ver se isso, né? quem deve fazer, né? Claro, se precisasse, né? Teria que o veterinário que teria que acompanhar isso, tem que fazer um. Não é assim de qualquer jeito. Aí ele não conseguiu, ele pegou um 38, um revólver, deu 2 tiros no cachorro, matou o cachorro. Que ideia, que loucura é essa? Aí eu fiquei indignado com essa situação. E tudo um caso perto do outro, né? Correto. Foi na mesma semana. Na mesma semana. E apareceu um monte de situações. Aí eu falei assim: nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Sempre lembrando, as pessoas votaram no vereador, tem que se mexer. Um vereador não pode ficar gritando apenas, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar o seu trabalho, e efetivo também, né? E eu falei assim: poxa, eu queria tanto colocar na cadeia esse pessoal que faz esse tipo de maus tratos, mas eu não posso, né? Eu não posso criar uma lei que põe alguém na cadeia. Não existe isso, vereador, né? Sim. Isso aí é para o governo federal, os senadores, eles que fazem a mudança do Código Penal. Eu falei assim: mas o que eu posso fazer aqui efetivo, né? Eu posso aumentar as penalidades, as multas. Eu falei assim: vamos colocar no máximo, então, o que puder. Assim, a gente exagerou, né? A pessoa tem que pagar R$1 milhão, só que aí também tem não pode exceder um valor. A gente foi orientado, então a gente colocou no máximo. Então a pessoa hoje pode chegar a pagar até R$30 mil de multa se abandonar o cachorro, né, se fizer algum tipo de maus tratos aqui no município de Campinas. Então essa foi uma resposta efetiva que a gente deu para a sociedade. Coloquei em regime de urgência, foi aprovado e seguiu para a sanção do prefeito. A gente está só aguardando o prefeito sancionar. Vereador, o senhor que tem, inclusive, tantas iniciativas em relação a essa questão de defesa dos direitos dos animais, qual que o senhor acha que hoje seria o avanço da nossa sociedade? Estou falando aqui para Campinas, mas como um todo, como sociedade mesmo, para que a gente possa garantir a efetividade dessas leis, porque muitas vezes ela é muito bonita até no papel, mas na hora da prática, as pessoas que inclusive trabalham na causa animal falam: poxa, isso deveria ser de tal forma. Até o senhor mesmo mencionou, olha, o garoto foi para a Disney, já fez 18 anos, e como o crime antes ele tinha 17, aí já é uma outra instância. O que precisa a gente pensar enquanto sociedade para avançar nesse sentido? É que nem você disse, às vezes a lei fica no papel, né? E não tem fiscalização. Ou a fiscalização é muito pouco, ou não tem denúncia. São N fatores que vai atrapalhando, né? Mas o que seria efetivo mesmo é a conscientização de nós como seres humanos. A gente está nesse planeta Terra aqui, que a gente tem que conviver com o próximo, com os animais, com o meio ambiente. O que acontece? Acontece guerra, poluição do meio ambiente, matança de animais. Não se preocupa se daqui a pouco o planeta vai embora, né? Vai explodir, a gente vai morrer todo mundo. Não há uma conscientização dentro de nós. E como que a gente faz para que isso aconteça? A educação. Se a gente conseguir levar para as escolas que é importante você cuidar do seu animal, desde lá de pequena criança, ela for crescendo, né, tendo essa consciência, quando ela se tornar adulto, e os seus filhos também, passar isso depois para eles. Se a gente não conseguir fazer com que a sociedade abrace, que a gente tem que mudar o nosso rumo nesse mundo, a gente vai se perder. A gente vê aí um monte de guerra, um joga uma bomba no outro, uma criança morre lá. Então eu estou assistindo na televisão lá, a pessoa fala assim: nossa, por que não joga uma bomba no Brasil? A gente escuta isso. Porque a sociedade está doente. Posso colocar a lei que for, pode pôr uma lei de cadeira elétrica e pode funcionar ela. Vai ter gente que vai fazer maldade contra os animais. Então, eu acredito que a gente tem que ter as leis rígidas, duras também, para tentar inibir, né, um pouco mesmo. Mas quem quer fazer maldade faz. A educação é um caminho? Total. É isso. A educação é o caminho. Eu acho que nós temos que investir na educação, nas escolas, nas crianças, não só referente à causa animal, trânsito também, respeito ao próximo, que nós não temos mais isso. A gente está se perdendo, né? O nosso mundo vai evoluindo, aí vem o digital, a internet, né? A pessoa vê uma pessoa não sei na onde lá, xinga a pessoa na internet, a gente nem conhece, desrespeita a pessoa. Poxa, para onde que nós estamos caminhando, né? Os juízes da internet, né? Sim. Eu mesmo recebo um monte de crítica lá. Eu falo assim: mas nem conheço as pessoas aqui. Você só defende animal, não defende não sei o que tem. Críticas. Eu falo assim:
Mas aí vem aquilo assim, eu recebo críticas de quem eu respeito, né? Essas pessoas aqui não respeitam, né? Então, mas a gente precisa ter uma conscientização de que nós temos que conviver numa sociedade, conviver com os animais, com o meio ambiente. Nós estamos caminhando, nosso mundo, né? Caminha para uma situação tão trágica e triste. Acabou o respeito pelo próximo, eu percebo, assim, é muito pouco. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? E quando alguém escuta, não compreende também. Então, eu acho que nós devemos a conscientização. Eu acho que isso. Não adianta ter um monte de lei, fiscalização também, se as pessoas continuarem a cometer esses crimes. Se não tiver a consciência aqui dentro, né? Se a gente não mudar, nós vamos perder muito. Vereador, o nosso tempo já acabou. Eu agradeço a sua participação. Já fica um convite para uma próxima temporada, para o senhor falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre a sua atuação e muito mais, tá bom? Eu agradeço, Mirna, sempre o convite. Tá certo, olha só. O Na Casa do Povo fica por aqui. A gente lembra que toda sexta-feira, 9 horas da manhã, tem estreia nas redes sociais, também lá no YouTube, o canal da TV Câmara Campinas, e sempre nos canais 11.3, 4 da Claro e 9 da Vivo. É aqui, olha, na tela da TV Câmara, às 9 horas da noite. E até um próximo Na Casa do Povo.